Presidente Trump, bem-vindo de volta ao Meet the Press. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui para marcar seus primeiros 100 dias. Certo. No cargo, foram 100 dias incrivelmente ocupados. Você assinou mais de 140 ordens executivas. Você tem se concentrado na fronteira, na economia, na política externa. Qual é o seu maior objetivo nos próximos 100 dias? Bem, acho que vamos ver muitos resultados. Nós já os vimos. Na fronteira temos a melhor fronteira na história do nosso país. Foi 99.999 e ninguém jamais pensou que isso fosse possível. Biden, se você se lembra, disse que queria legislação. E eu disse, não, você só precisa de um novo presidente. E acho que eu estava certo. Temos a melhor fronteira que já tivemos. Estamos indo muito bem em imigração ilegal. Estamos sendo duramente atingidos por juízes que acho que estão tentando tirar o poder da presidência. Fui eleito com uma vitória esmagadora e um grande, você sabe, grande número de votos. Vencemos os estados decisivos, vencemos o voto popular, vencemos os votos distritais por números tremendos. Vencemos tudo. E uma das principais razões pelas quais fui eleito foi para tirar pessoas do nosso país que foram permitidas. Temos prisioneiros, temos assassinos, temos terroristas em nosso país, temos pessoas de instituições mentais que são seriamente insanas. Todos eles entraram através da política de fronteira aberta de Biden e fui eleito para tirá-los. E para selar a fronteira, mas para tirá-los. E teremos juízes, são juízes ativistas. Eles estão dizendo, bem, você sabe, você não tem o direito de tirar assassinos e pessoas sobre as quais você nem quer falar. Essas são realmente algumas pessoas criminosas muito ruins e estão aqui ilegalmente. Então, eles falam sobre processo, mas você tem direito ao processo quando está aqui ilegalmente? Vamos falar sobre tudo isso, vamos falar sobre deportação. Mas eu quero começar pela economia. Senhor, que é obviamente a maior questão para os eleitores. Recebemos novos números. Hoje, números de emprego melhores do que o esperado. Muito melhor. Ao mesmo tempo, a economia encolheu no primeiro trimestre. Você tem argumentado a semana toda que esta é a economia do presidente Biden. Agora esta é a sua economia, senhor? Bem, acho que certos aspectos dela são. Os custos são. Eu consegui reduzir o custo, mas mesmo isso leva um tempo para reduzi-los, mas nós os reduzimos bem. Perdemos de 5 a 6 bilhões de dólares por dia com Biden, de 5 a 6 bilhões. E eu reduzi isso para um ótimo número agora, em um tempo recorde. Você sabe, nós estamos falando de 100 dias. Mas apenas pense no que isso significa. Estamos perdendo 5 bilhões de dólares por dia no comércio. E fomos muito duros com a China, como você sabe. Colocamos uma tarifa de 145%. Ninguém nunca ouviu falar de algo assim. E nós, essencialmente, cortamos as relações comerciais ao colocar uma tarifa tão alta. E está tudo bem. Nós paramos, de repente. Isso significa que não estamos perdendo, você sabe, perdemos $1 trilhão para a China. $1 trilhão. Isso significa que não estamos perdendo $1 trilhão quando paramos de repente, porque não estamos fazendo negócios com eles agora. E eles querem fazer um acordo. Eles querem muito fazer um acordo. Veremos como tudo isso vai se desenrolar, mas tem que ser um acordo justo. Mas pense nisso, estávamos perdendo $1 trilhão. E isso era uma grande parte dos 5 milhões por dia. E eu quero falar sobre a China, mas apenas permanecendo nesta ideia da economia. Na véspera da sua posse, o mercado de ações disparou. Você chamou isso de efeito Trump. Você está... Disparou porque fui eleito presidente. Bem. Não disparou por causa de mais ninguém. Sim. Disparou porque eles veem o que eu vou fazer e eles sabem o que eu vou fazer com as tarifas e tudo mais. E eu acho que está realmente funcionando melhor do que esperávamos. Você viu os preços do petróleo? Você viu que a gasolina agora está abaixo em muitos casos, em muitos estados, abaixo de $2 por galão, 198, 199, 197. Bem, minha pergunta, senhor, é que quando o mercado de ações disparou, você disse que este é o efeito Trump. Quando os números não foram tão bons no início desta semana, você disse que é o efeito Biden. Você está assumindo a responsabilidade pelos números bons e não pelos ruins. Bem, eu acho que ele fez muitas coisas muito ruins. E apesar de algumas das coisas ruins, estamos superando-as. Mas ele foi ruim na fronteira, ele foi ruim na economia. Tivemos a pior inflação na história do nosso país. Veja, Biden nos deu a pior inflação na história do nosso país.
pessoas. Não importava o quanto ganhavam, porque estavam perdendo tudo por causa dos custos. Agora, dê uma olhada no que aconteceu. O petróleo está em baixa, a gasolina está em baixa, os mantimentos estão em baixa. Ovos, você perguntou sobre ovos. Foi na primeira semana, eu nem sabia nada sobre o que você estava falando. Os preços dos ovos estavam tão altos que você não podia comprar ovos. Eles não tinham ovos. E disseram que a Páscoa seria um desastre. Bem, tivemos a Páscoa na Casa Branca e tínhamos milhares de ovos e eles estavam 87% mais baratos. Sim, muito disso, é claro. O aumento foi por causa da gripe aviária. Mas quando isso se torna a economia de Trump? Por que você diz isso? Tivemos a mesma gripe aviária que ele teve. Quando isso se torna da economia de Trump? Parcialmente já é agora, e eu realmente quero dizer isso. Acho que as partes boas são a economia de Trump e as partes ruins são a economia de Biden, porque ele fez um trabalho terrível. Ele fez um trabalho terrível em tudo, desde sua caneta automática, sobre a qual tenho certeza de que ele não sabia nada. Algumas das coisas que ele supostamente estava assinando para a imigração. Você olha para o que aconteceu com a imigração, quão ruim foi. Pense nisso. Temos assassinos, 11.888 assassinos. Muitos deles mataram mais de uma pessoa. Pense nisso. E eles estão em nosso país. Agora já tiramos muitos deles e sabemos quem muitos deles são. E estamos na caça. Mas por que alguém faria isso? Por que alguém que poderia fazer tal coisa permitiria isso? Centenas de milhares e até milhões de pessoas em nosso país que são criminosos e assassinos do mais alto nível. Quem faria isso? Mas, senhor, você reconhece que quando anunciou suas tarifas, por exemplo, o mercado de ações caiu. Tem sido volátil. Desde então subiu. Está. Você assume a responsabilidade por isso? Você assume a responsabilidade quando ele cai? No final das contas, eu assumo a responsabilidade por tudo, mas estou aqui há pouco mais de 3 meses. Mas o mercado de ações, veja o que aconteceu no último curto período de tempo. Não teve 9 ou 10 dias seguidos ou 11 dias em que subiu e as tarifas acabaram de começar a entrar em vigor. E estamos indo muito bem psicologicamente. As notícias falsas me davam atenção sobre as tarifas. As tarifas vão nos deixar ricos. Então vamos falar sobre as tarifas. E eu quero te perguntar sobre algo que você disse esta semana. Chamou muita atenção. Você estava na sua reunião de gabinete. Você disse, vou citar o que você disse, talvez as crianças tenham 2 bonecas em vez de 30 bonecas. E talvez as 2 bonecas custem alguns dólares a mais do que custariam normalmente. Você está dizendo que suas tarifas farão com que alguns preços subam? Não, as tarifas serão ótimas para nós porque vão nos deixar ricos. Mas você disse que algumas bonecas vão custar mais. Isso não é um reconhecimento de que alguns preços vão subir? Eu não acho que uma linda menina de 11 anos precise ter os 30 reais. Eu acho que eles podem ter 3 reais ou 4. Porque o que estávamos fazendo com a China era simplesmente inacreditável. Tínhamos um déficit comercial de centenas de bilhões de dólares com a China. Quando você diz que eles poderiam ter 3 reais em vez de 30, você está dizendo que os americanos poderiam ver prateleiras vazias nas lojas? Não, eu não estou dizendo isso. Estou apenas dizendo que eles não precisam ter 30. Eles podem ter 3. Eles não precisam ter 250 lápis. Eles podem ter 5. Mas você está basicamente dizendo que poderia haver algum fornecimento. Não precisamos desperdiçar dinheiro com um déficit comercial com a China por coisas que não precisamos. Por lixo que não precisamos. Bem, os preços já estão subindo em alguns pneus populares, né? Carrinhos de bebê. Esta já é uma entrevista tão desonesta. Os preços estão caindo nos mantimentos. Os preços estão caindo para o petróleo. Os preços estão caindo para a energia do petróleo. Os preços estão caindo em números tremendos para a gasolina. E deixe-me dizer, quando você tem a grande coisa, o que ele fez, ele gastou como uma pessoa estúpida, o que ele era. Mas ele gastou como uma pessoa muito estúpida, e isso foi ruim para a inflação. Mas o que realmente nos matou com a inflação foi o preço da energia. Subiu para 3,90 até quarters. E na Califórnia, 5,06 reais, certo? Ok. Eu consegui baixar para 1,98 em muitos estados agora. Quando você reduz tanto o custo da energia, que está à frente da minha previsão, porque eu realmente pensei que conseguiria chegar na faixa dos 250, nós conseguimos baixar para $1,98 em vários lugares. Mas quando você diz que os custos estão subindo, até mesmo as taxas de hipoteca estão caindo, bem, deixe-me dar alguns exemplos.
Estes são exemplos reais. Eles estão indo, então você está dizendo que os preços que estão caindo, alguns preços estão subindo. Pneus, carrinhos de bebê, algumas roupas. Na esteira da sua tarifa, isso é insignificante. Comparado à energia, a energia é 60% do custo. Mas, senhor, você fez campanha com a promessa de reduzir os preços no primeiro dia. Bem, eu não sei. Quando você diz que os carrinhos de bebê estão subindo, que tipo de coisa? Estou dizendo que a gasolina está caindo. A gasolina é milhares de vezes mais importante do que um carrinho de bebê, às vezes. Mas o que você diz aos americanos que dizem que votaram em você porque querem e precisam de alívio agora? E eles estão recebendo. Agora mesmo. E quanto a esses? As taxas de hipoteca. Itens diferentes. As taxas de hipoteca estão caindo, apesar de termos um Fed teimoso. Mas disse bonecas. Até mesmo bonecas poderiam custar mais. Talvez possam, mas você não precisa ter, como eu disse, 35 horários. Você pode ter 2, 3, 4. E economizar muito dinheiro. Não precisamos alimentar a fera. Acho que você está falando sobre esse custo de transição. Quanto tempo as pessoas devem esperar que essa transição dure, senhor presidente? Não posso te dizer isso. Posso te dizer que estamos ganhando muito dinheiro. Estamos indo muito bem. Novamente, estamos perdendo mais de 5 bilhões por dia. 5 bilhões de reais por dia. Você não fala sobre isso. E agora? Em breve estaremos em um ponto onde estaremos ganhando dinheiro. Todos os dias. Olha, estávamos perdendo centenas de bilhões de dólares com a China. Agora, essencialmente, não estamos fazendo negócios com a China. Portanto, estamos economizando centenas de bilhões de dólares. Muito simples. Você me leva à minha próxima pergunta, que é sobre a China. Eles têm feito várias declarações públicas. Declarações muito positivas nas últimas 24 horas. Bem, e mais recentemente, eles disseram que, antes que as negociações pudessem acontecer, os IPA precisariam remover tarifas unilaterais. Você consideraria retirar as tarifas para levar a China à mesa de negociações? Não. Primeiro de tudo, você está me dando uma declaração que foi feita há uma semana. Você não está dando a declaração que foi feita hoje. Eu tenho o Ministério do Comércio da China de 2 de maio. Você sabe o que eles disseram hoje? Os EUA querem negociar. Deveriam mostrar sinceridade preparando-se para tomar ações para corrigir seus erros e cancelar as tarifas unilaterais. Primeiro de tudo, eles fizeram inúmeras declarações. Sim, eles fizeram inúmeras declarações. As pessoas falam pela China, posso dar uma declaração para qualquer ocasião. Sim. Mas eles disseram hoje que querem conversar. Olha, a China, e eu não gosto disso, eu não estou feliz com isso. A China está sendo prejudicada agora, eles estão sendo absolutamente destruídos. As fábricas deles estão fechando, o desemprego deles está disparando. Eu não estou querendo fazer isso com a China. Agora, ao mesmo tempo, eu não estou querendo que a China faça centenas de bilhões de dólares e construa mais navios e mais tanques de guerra e mais aviões. Então você não está, só para ficar bem claro, você não está retirando as tarifas contra a China para levá-los à mesa de negociações. Essas tarifas estão permanecendo. Por que eu faria isso? Você os reduziria? Em algum momento eu vou reduzi-los porque, caso contrário, você nunca poderia fazer negócios com eles. E eles querem muito fazer negócios. Veja, a economia deles está realmente indo mal. A economia deles está colapsando. Então, pequenas empresas dizem que estão sendo prejudicadas pelas tarifas da China e algumas podem ser forçadas a fechar. E muitos negócios estão sendo ajudados. Você está considerando alívio tarifário pequenas empresas? Por que você sempre menciona isso, sabe? Você destaca algumas pequenas empresas. E quanto ao setor automobilístico, eles vão ganhar uma fortuna por causa das tarifas. Você sabia que o sindicato, o chefe do sindicato, que não é meu fã, Sean Fein, acho que é o nome dele, certo? Ele não me apoiou. Os caminhoneiros apoiaram, muitas pessoas apoiaram, muitos sindicatos apoiaram, mas ele não me suportava. Agora ele está dizendo, uau, o que Trump fez pela indústria automobilística. Eu não posso acreditar, eu suponho que ele provavelmente agora vai dizer, a próxima coisa que ele pode dizer é que apoia esse cara. Ele é o melhor que já vi, ele não pode acreditar que isso aconteceu. Ele disse, estamos esperando há 40 anos por alguém fazer o que Trump está fazendo. Então, por que você não menciona a grande indústria automobilística em vez de mencionar alguém que está fazendo carrinhos de bebê? Bem, eu só estou perguntando sobre pequenas empresas. Há alguma discussão sobre dar algum alívio para pequenas empresas? Elas não vão precisar. Ok. Elas vão ganhar tanto dinheiro. Essas são tarifas? Se você fabricar seu produto aqui, lembre-se, não há tarifas se você fabricar seu produto aqui. É muito fácil. É muito simples.
Essas tarifas são permanentes, senhor presidente? Depende do que você está falando. Uma das coisas que vai trazer e já trouxe. Então, eu acho que provavelmente temos perto de 9 trilhões de dólares em investimentos vindo para este país. Se você olhar para outros presidentes, nunca houve nada assim. Isso é ao longo de um período de 2 meses. Você tem que me dar uma folga no primeiro mês porque estamos em 3 meses. Mas você sabe, digamos que tivemos que começar. Tivemos muitas notícias falsas no início, então tivemos que combater isso. Mas, então, digamos em 2 meses. Então, em um curto período de tempo, questão de alguns meses, temos o maior número de todos os tempos na história, investido nos Estados Unidos e comprometido. Temos entre garantido, prometido e pessoas que vão tomar uma decisão e anunciá-la em breve, perto de 9 trilhões de dólares. Nunca tivemos nada parecido. Isso é, a Apple fazendo fábricas no valor de 500 bilhões de dólares. Eles sempre construíram suas fábricas na China. Agora eles estão construindo suas fábricas aqui. Essa é a maior empresa de computadores, a maior empresa de chips do mundo. Você sabe, a empresa de chips de Taiwan, que é a maior do mundo, está comprometida com 500 bilhões. Outra está comprometida com 300 bilhões. Temos empresas, ninguém nunca viu nada assim. Deixe-me dizer outra coisa muito importante. Empresas automobilísticas, planta após planta, após planta. Quero dizer, ninguém nunca viu nada assim. E eu não gosto disso, né? Mas é o que está acontecendo. Eles estão parando o trabalho no México e estão parando o trabalho no Canadá e todos estão se mudando para cá. Mas isso é importante. Você não está descartando a possibilidade de que essas tarifas possam ser permanentes. Alguns deles. Eu não faria isso, porque se alguém pensasse que eles seriam retirados, por que construiriam nos Estados Unidos? Deixe-me perguntar sobre isso. Entende isso, certo? Sim. Não, quero dizer, é por isso que estou perguntando, porque há muita, eu acho, incerteza para CEOs, para proprietários de empresas. Eles querem saber, essas tarifas são permanentes? Não acho que haja incerteza. Quero dizer, tenho sido muito rígido, muito firme nisso, mas direi que sou flexível. Com relação às peças feitas fora do país, dei às empresas automobilísticas um pouco mais de tempo. Você sabe, estamos falando de 15% e depois 10% das peças feitas colocadas em um carro. Dei a eles um pouco mais de tempo sem penalizá-los e eu fiz isso apenas para ajudar. Você sabe, as empresas, estamos procurando ajudar as empresas, queremos que elas prosperem e contratem muitas pessoas e é isso que está acontecendo. Deixe-me perguntar sobre o que Wall Street tem dito. Algumas pessoas em Wall Street expressaram preocupações, que a possibilidade de uma recessão está aumentando. E eu quero saber o que você pensa sobre isso. Você se sente confortável com o país, potencialmente entrando em uma recessão por um período de tempo, se você conseguir alcançar seus objetivos de longo prazo? Bem, você sabe, você diz, algumas pessoas em Wall Street dizem, bem, eu gostaria de te contar outra coisa. Algumas pessoas em Wall Street dizem que vamos ter a maior economia da história. Por que você não fala sobre eles? Porque algumas pessoas em Wall Street dizem que isso é a melhor coisa de todas. É isso que estou tentando dizer, no entanto. É a mesma pergunta. E essa é a minha pergunta. Lembre-se disso. A longo prazo. Está tudo bem a curto prazo ter uma recessão? Olha, sim, está tudo bem. O que somos, eu disse, este é um período de transição. Acho que vamos nos sair fantasticamente. Um dos seus colegas em outra estação de notícias falsas, a ABC, disse lá, você garante 100% que uma certa pessoa vai fazer um trabalho fantástico como, digamos, secretário de defesa? Ok, porque essa foi a pergunta. Eu disse, que tipo de pergunta é essa? Eu garanto 100%. Ninguém garante 100%. Mas eu vou dizer isso. Acho que vamos ter uma economia como nunca tivemos antes. Você sabe, meus 4 anos foram fenomenais, como você sabe, o mercado de ações. Na verdade, mesmo que tenhamos que passar pela questão da Covid, aquela situação horrível com a Covid, nós fizemos números. E quando eu entreguei, quando eu passei adiante, a eleição foi fraudada e eu entreguei. E por causa disso, temos muitos problemas a propósito. Mas quando eu entreguei, o que aconteceu? O mercado estava mais alto do que estava antes, logo antes da chegada da Covid. Ninguém podia acreditar. Estou falando do mercado de ações. Eu não quero olhar para trás, mas você levou seu caso ao tribunal sobre isso. Você levou seu caso ao tribunal sobre suas alegações contra a eleição. Deixe-me perguntar-lhe, senhor.
Eu tenho uma pergunta sobre isso. A eleição foi fraudada. Os fatos estão aí e ainda está sendo litigado. Você levou o seu caso ao tribunal mais de 60 vezes e fez isso com esses casos. Eu ganhei muitos. Só para esclarecer isso, senhor. Só para esclarecer isso. Do que você está falando? Preocupado você está. Discutindo a eleição. Vamos falar sobre o aqui e agora. Vamos falar. Eleição 2020. Não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o aqui e agora. Você está preocupado com uma recessão? Não. Ok. Então eu acho que vamos ter a maior economia. Está preocupado que isso possa acontecer? Você acha que isso pode acontecer? Qualquer coisa pode acontecer. Mas eu acho que vamos ter a maior economia na história do nosso país. Eu acho que vamos ter o maior boom econômico da história. Deixe-me perguntar sobre isso. Ligação para o fundador da Amazon, Jeff Bezos, esta semana em resposta a um relatório de que a Amazon iria exibir os custos das tarifas ao lado dos preços dos produtos. Você vai punir os CEOs? Quem? Aumentam seus preços por causa das tarifas? Eu acho que o que eu acho é o que é um grande equívoco é a palavra tarifa em muitos casos. Não é para mim. Eu não vejo isso como um imposto. Eu vejo isso como um incentivo para que as pessoas venham para os Estados Unidos e construam fábricas, indústrias, escritórios, muitas coisas. Eu acho que é um incentivo, mas a coisa que não é conhecida é se você olhar para trás e ver muitas vezes como a China, ou o Vietnã, ou outros países, não apenas a China, porque a China é um abusador, mas há outros abusadores. Muitos deles são amigos, ou assim chamados, eu digo amigo e inimigo, e o amigo muitas vezes é pior que o inimigo. Mas o que as pessoas não entendem e isso é muito, o país absorve a tarifa. A empresa absorve a tarifa e ela não é repassada de forma alguma. Bem, alguns CEOs estão dizendo que terão que repassá-la. Então, como você lida com esses CEOs? Como você lida com esses CEOs? A China ela está absorvendo as tarifas. O que você diz para aqueles CEOs que estão dizendo que talvez tenhamos que repassar isso? Bem, eles dizem isso porque talvez seja vantajoso para eles dizerem isso. Você vai puni-los? Não, porque sabe de uma coisa? Eu quero que eles construam fábricas nos Estados Unidos. Dessa forma, eles não têm tarifas. Veja, as tarifas vão... E não só vão, olhe o que aconteceu. Em 2 meses, estamos perto de 9 trilhões de dólares em investimentos. Nunca estivemos nem perto disso. O que você disse para Jeff Bezos? Ele é apenas um cara muito legal. Nós temos um relacionamento. Eu perguntei a ele sobre isso. Ele disse, bem, eu não quero fazer isso. E ele retirou imediatamente. Então ele mudou de rumo. E você usará a mesma tática com outros CEOs, se sentir que... Eu vou dever às pessoas se eu discordar delas. Se eu achar que alguém está fazendo algo que é incorreto, errado ou talvez prejudicial ao país, eu vou ligar, absolutamente. Você não gostaria que eu ligasse? Biden não ligaria porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas eu sei. Isso me leva à minha próxima pergunta. O forte relatório de empregos de hoje provavelmente significa, não está claro, mas provavelmente significa que o Fed é menos propenso a baixar as taxas de juros. Bem, ele poderia baixá-las e em algum momento ele vai. Ele preferiria não fazer isso porque não é um fã meu. Não, sabe, ele simplesmente não gosta de mim porque eu acho que ele é totalmente rígido. E, você sabe, é apenas uma daquelas coisas. Ele deveria baixá-las. E eu gostaria que as pessoas que estão nesse conselho o fizessem. Baixar porque estamos em um momento perfeito. Já está atrasado, mas ele deveria baixar as taxas de juros. Você descarta a possibilidade de remover o presidente do Fed, Jerome Powell? Sabe, eu posso trocá-lo muito rapidamente de qualquer forma, sabe, em um período de tempo muito curto. Em 2026, você não vai removê-lo, você não tem planos de removê-lo antes de 2026, quando o mandato dele termina. Isso foi um total. Por que eu faria isso? Eu posso substituir a pessoa em outro curto período de tempo. Ok. Essa semana você reorganizou sua equipe de segurança nacional. Você transferiu o conselheiro de segurança nacional, Mike Waltz, para a ONU, embaixador. Só para lembrar nossos telespectadores, Waltz, claro, começou aquela cadeia de mensagens inseguras, onde informações sensíveis foram compartilhadas. Senhor presidente, essa mudança foi uma punição? Não, eu apenas acho que ele fará um bom trabalho na nova posição. Marco está fazendo um trabalho excepcional. Não, Marco não vai continuar. Marco está muito ocupado fazendo outras coisas, então ele não vai ficar a longo prazo. Vamos colocar outra pessoa no lugar. Mas eu acho que Mike era, como você sabe, um cara bom e acho que ele fará um trabalho muito bom. Conhece os países, conhece a liderança e acho que ele fará um trabalho muito bom nas Nações Unidas. E, enquanto isso, Marco está realmente fazendo algo especial. E
vai dar muito certo. Estamos ouvindo alguns nomes potenciais. O nome de Stephen Miller, um dos seus assessores mais leais de longa data. O nome dele tem sido mencionado como um potencial conselheiro de segurança nacional. Ele é alguém que você está considerando? Bem, eu adoraria ter Stephen lá, mas isso seria um rebaixamento. Stephen está muito mais alto na hierarquia do que isso, na minha opinião. Você pode nos dizer quem é o favorito no momento? Tenho muitas pessoas que querem isso. Vou te dizer, tenho todo mundo ligando, todo mundo quer fazer parte desta administração. Então, em algum momento, você sabe, provavelmente faremos isso. Você sabe, há uma teoria. Henry Kissinger fez ambos. Há uma teoria de que você não precisa de duas pessoas, mas acho que tenho bons amigos que poderiam fazer um bom trabalho. Então o secretário Rubio poderia ter ambos os cargos indefinidamente? Ele poderia, sim, ele poderia. Mas acho que ele até gostaria de ver, porque é um pouco diferente. Mas, enquanto isso, ele vai lidar com isso. E eu acho, Mike, se isso avançar, você sabe, ele ainda precisa ser aprovado. Mas acho que Mike fará um trabalho muito bom nas Nações Unidas. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, obviamente também estava naquela cadeia de mensagens inseguras. Ele estava compartilhando informações sensíveis. Você está procurando um novo secretário de Defesa? Não, nem um pouco. Não. Pete vai ser ótimo. O emprego dele está seguro agora? Estamos fazendo um trabalho fantástico contra os Houthis que gostam de explodir navios e vê-los afundar no oceano. Estamos atingindo-os muito fortemente. Não, ele está fazendo um trabalho muito bom. O emprego está seguro agora? Totalmente seguro. Ok. Vamos falar sobre a fronteira. Vamos falar sobre deportações. As travessias de fronteira estão no nível mais baixo já registrado. A fronteira está agora segura? Sim, está realmente segura. Absolutamente. Quando você diz isso, não soa bem depois de ser abusado por anos por um presidente incompetente que permitiu que pessoas passassem por uma fronteira aberta, criminosos de todo o mundo, assassinos e pessoas insanas de instituições mentais e manicômios, não é? Não é uma coisa linda quando você diz que é a mais segura que já foi na história do nosso país? Não é uma declaração agradável? Bem, estou curioso para saber o que isso significa. Você declarou uma emergência nacional na fronteira sul. A ordem ainda está em vigor. A propósito, isso é exatamente o que você disse. Isso significa que temos a fronteira mais segura que já tivemos? Bem, e acho que a pergunta se torna: quando você saberá que a emergência acabou? Você está planejando suspendê-la em algum momento? É necessário? Porque, obviamente, o exército está envolvido. Você vai suspender essa emergência? Bem, a maior emergência é que os tribunais não estão nos permitindo realmente. Vamos falar sobre isso. Mas fale comigo primeiro sobre a emergência. Fale comigo primeiro sobre isso. A fronteira agora não é a emergência. A fronteira é tudo parte da mesma coisa, no entanto. A grande emergência agora é que temos milhares de pessoas que queremos retirar. E temos alguns juízes que querem que todos vão ao tribunal. Alguns deles você nomeou, senhor, incluindo 3 na Suprema Corte. Você sabe, eles mudam. Quero dizer, é inacreditável. É inacreditável como isso acontece. Mas eles mudam. Só para finalizar isso, você está planejando suspender essa ordem de emergência. Em breve, agora que a fronteira? Então temos uma emergência. Temos uma emergência massiva no geral. É uma emergência geral em relação à imigração. E se os tribunais não nos permitirem retirar as pessoas, se tivermos que ter um caso judicial, cada um, pense nisso, cada pessoa. Temos milhões de pessoas que têm milhões de casos judiciais. Calcule 2 semanas por caso judicial, seriam 300 anos. Então vamos falar sobre isso, porque, obviamente, você teve um vai e vem com a Suprema Corte em uma decisão de 9-0. A Suprema Corte direcionou sua administração a facilitar o retorno. Você falou sobre isso no passado, de que o Marbrego Garcia, de uma prisão em El Salvador, cuja deportação sua administração chamou de erro administrativo. Você disse em uma entrevista recente que poderia trazê-lo de volta, mas não o fará. Você está desafiando a Suprema Corte? Não. Estou confiando na Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bond, que é muito capaz e está fazendo um ótimo trabalho. Porque eu não estou envolvido na legalidade ou ilegalidade. Eu tenho advogados para fazer isso. E é por isso que tenho um ótimo Departamento de Justiça. Tínhamos um muito corrupto antes, agora temos um ótimo. E eles não estão vendo a decisão da maneira que você disse. Eles não veem assim. Eles acham que é uma decisão totalmente diferente. Bem, você disse que tem o poder de trazê-lo de volta, no entanto. O seu procurador-geral diz, cito, isso depende de El Salvador. Só para esclarecer isso.
Você tem o poder de trazer Brego Garcia de volta como a Suprema Corte? Bem, eu tenho o poder de pedir para ele voltar se for instruído pelo procurador-geral que é legal fazê-lo. Mas a decisão sobre se ele deve ou não voltar será do chefe de El Salvador. Ele é um homem muito capaz. Bem, você sabe, e seu procurador-geral disse que há questões com essa palavra facilitar. Você buscará esclarecimento da Suprema Corte? Você precisa voltar à Suprema Corte? Podemos fazer isso? Eu estava perguntando sobre isso. Podemos fazer isso. Há algumas pessoas que dizem, traga-os de volta, coloque-os em julgamento e você os tira imediatamente. Porque você vê o que aconteceu apenas esta manhã. Fitas surgiram, fitas horríveis da esposa dele. Não fica muito pior do que isso. Não, fica. Quero dizer, ele certamente parece uma pessoa muito perigosa, muito má, mas até a esposa que estava com tanto medo, ela tinha medo de falar. E, de repente, fitas foram divulgadas esta manhã que foram devastadoras para ele. E este é o ponto, senhor, sobre o devido processo. A Constituição diz que toda pessoa, cidadãos e não cidadãos, merece o devido processo. Por que não pressionar para que ele volte e apresente todas essas evidências no tribunal? Deixe um juiz decidir. Bem, vou deixar isso para os advogados e vou deixar isso para o Procurador-Geral dos Estados Unidos, porque você tem que entender, estou lidando com a Rússia e a Ucrânia, estou lidando com a China. Vamos falar sobre isso. Estou lidando com o Irã, estou lidando com Ruanda e Congo, que estão em conflito. E estamos tentando resolver isso e acho que conseguimos. Fizemos um ótimo trabalho. Ninguém nem fala sobre isso, mas acho que estamos perto de conseguir isso. Parece que eles vão, talvez, fazer um acordo de paz, o que seria bom, mas estou lidando com muitas coisas diferentes. Não sei muito sobre este cavalheiro, além de ouvir que ele é uma pessoa absolutamente não boa. E tenho pessoas jurídicas muito capazes, John Sauer, como você sabe, e todas pessoas de alto nível. E tenho que confiar nisso para interpretar o que quer que seja dito pela Suprema Corte. Agora, dito isso, tenho um respeito tremendo pela Suprema Corte. Veja, 3 das pessoas são pessoas que eu nomeei. Certo. E tenho grande respeito pela Suprema Corte. E eu esperaria que o Procurador-Geral estivesse fazendo a coisa certa. Seu secretário de Estado diz que todos que estão aqui, cidadãos e não cidadãos, merecem o devido processo. Você concorda, senhor presidente? Eu não sei. Eu não sou advogado. Eu não sei. Bem, a quinta emenda disse. Eu não sei. Parece, pode dizer isso. Mas se você está falando sobre isso, então teríamos que ter 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões de julgamentos. Temos milhares de pessoas que são alguns assassinos e alguns traficantes de drogas e algumas das piores pessoas na Terra, algumas das piores e mais perigosas pessoas na Terra. E fui eleito para tirá-las daqui. E os tribunais estão me impedindo de fazer isso. Mas, mesmo considerando esses números de que você está falando, você não precisa defender a Constituição dos Estados Unidos como presidente? Eu não sei. Tenho que responder dizendo novamente que tenho advogados brilhantes que trabalham para mim. E eles, obviamente, vão seguir o que a Suprema Corte disse. O que você disse não é o que eu ouvi, disse a Suprema Corte. Eles têm uma interpretação diferente. Alguém na sua administração está em contato com El Salvador sobre o retorno de Abrego Garcia? Eu não sei. Você teria que perguntar ao procurador-geral essa questão. Ok. Pelo menos 2 americanos foram detidos por engano e liberados por sua administração pelas autoridades de imigração. Senhor presidente, os residentes legais deste país devem começar a carregar documentos com eles quando saírem de suas casas. Eu não acho que isso será necessário. Mas o que você não está dizendo é que muitas pessoas foram mortas, mutiladas, gravemente feridas por imigrantes ilegais, que vieram, que são de prisões e de cadeias e de instituições mentais e estão machucando o nosso povo. E se não os tirarmos, não teremos um país por muito tempo. Precisamos de honestidade, sim. Precisamos de mídia honesta e precisamos de muros. Precisamos ter fronteiras. E, a propósito, eu construí muitos muros e se não tivéssemos feito isso, não seríamos capazes de tê-los. Você sabe, não seríamos capazes de ter esse tipo de número se eu não tivesse sucesso em construir centenas de milhas de muro. Muito rapidamente, senhor. A última vez que você e eu conversamos em dezembro, você disse que consideraria trabalhar em obter
status legal para os Dreamers. Dreamers, é claro, são aqueles que foram trazidos ilegalmente para cá quando crianças. Em que ponto estão esses esforços? Isso é uma prioridade para você? Não é uma prioridade para os democratas, porque toda vez que falamos sobre isso, eles não querem falar sobre isso, porque acho que eles gostam disso como uma questão política, mas não são bons em questões políticas porque ainda querem ter homens jogando em esportes femininos. Os republicanos controlam o Congresso agora, senhor presidente. Mas os democratas não. Os Dreamers são uma prioridade? Bem, para isso você precisaria ter apoio dos democratas, e não temos apoio dos democratas. Você teve discussão sobre os Dreamers? Sim, tivemos discussões, faríamos algo, eu adoraria implementar. Uma bela imigração para todos, mas os democratas não querem aprovar nada. Tudo o que eles querem fazer é derrubar um projeto de lei fiscal. Estamos tentando aprovar agora o maior corte de impostos na história do nosso país. E se não for aprovado, é um aumento de impostos de 68%. E é isso que os democratas querem. Eles querem um aumento de impostos de 68%. É bastante incrível. E eu quero falar com você sobre sua legislação, mas vamos falar sobre Doge rapidamente. Doge demitiu. E depois recontratou milhares de trabalhadores federais, incluindo funcionários da FAA responsáveis pela segurança da aviação, especialistas que trabalham na segurança de armas nucleares. O que você diz àqueles que acreditam que a abordagem de motosserra de Elon Musk colocou em risco a segurança dos americanos? Bem, ele encontrou 160 bilhões de dólares em fraudes, desperdícios e abusos também. Acho que ele fez um trabalho incrível, acho que sua equipe fez um trabalho incrível. Eles são pessoas brilhantes, eles conhecem o computador. Eu realmente perguntei a ele qual é a grande característica deles. Ele disse, eles são incríveis com computadores. Em outras palavras, você não pode enganá-los porque essas pessoas eram, em muitos casos, criminosos. Mas era fraude, desperdício e abuso. Sua pergunta deveria ser feita de outra forma. Certas coisas foram encontradas, 160 bilhões. Pense no que são 160 bilhões. Achou 160 bilhões. Ele disse que encontraria 2 trilhões. Bem, ainda não terminamos. Ainda não terminamos. Você acha que o trabalho continua, mesmo que ele esteja saindo? Claro. Ele está deixando para trás algumas pessoas muito brilhantes. Eles estavam na televisão ontem à noite. Eles são pessoas de QI super alto. Eu gosto de pessoas com QI alto. Os democratas não têm muitos deles. Deixe-me perguntar sobre algumas notícias que surgiram. Você está ameaçando rescindir o status de isenção fiscal de Harvard. E ainda assim, direcionar o IRS para investigar e rescindir o status de isenção fiscal de uma universidade é contrário ao que está na lei federal. A lei diz que você não pode fazer isso. Você acha que está seguindo a lei? Bem, eu digo a você, vou apenas seguir o que os advogados dizem. Eles dizem que temos permissão para fazer isso e eu sou totalmente a favor. Mas tudo o que eu digo está sujeito às leis, sendo 100% respeitadas. Você está disposto a levar isso ao tribunal se tornar uma disputa judicial? Certo, vamos falar sobre algumas das outras ações que você tomou nos últimos 100 dias. No mês passado, você instruiu sua procuradora-geral, Pam Bondi, a revisar 2 pessoas que você percebe como seus adversários políticos. E ainda assim, você me disse em dezembro que não direcionaria o Departamento de Justiça para investigar seus inimigos políticos. O quê? Mudou? Bem, não. Eu apenas olho para as pessoas e não estou dirigindo ninguém. Eles olharam para essas 2 pessoas. Eles podem ter sabido disso ou podem ter ouvido isso de 2 anos atrás. Uma pessoa disse que ele me conhecia tão bem. Ele estava, eu acho, na CNN ou MSDNC, mas ambas são redes em declínio. Você fica e é feliz em saber, mesmo que um dos meus convidados esteja relacionado a você de uma forma ou de outra, embora eles estejam tentando se desvincular dele o mais rápido possível. Mas era bem conhecido que essa pessoa era quase como se ele fosse meu irmão. Eu nem sei quem ele é. Talvez ele estivesse lá. Talvez ele tenha estado no Salão Oval algumas vezes como representante de, você sabe, alguém em alguma forma de governo, junto com outras 25 pessoas que se sentaram no fundo da sala ou ficaram em pé no fundo da sala. Eu não faço ideia de quem é esse cara, e ele está por aí. E então ele fez um livro chamado Anônimo, Eu acho que isso é realmente subversão. Eu acho que a espionagem é algo realmente ruim. Mas você assinou uma ordem executiva pedindo que um advogado investigasse isso. Acho que ele tem sido investigado há muito tempo. E o outro disse que a eleição foi tão maravilhosa, Bem, acabou que não foi uma eleição maravilhosa, foi uma eleição corrupta.
Deixe-me perguntar desta forma, senhor, porque quando conversamos em dezembro, eu perguntei a você qual é a sua mensagem para as pessoas que não votaram em você. Deixe-me lembrá-lo do que você disse. Você disse: eu amo vocês e todos nós vamos trabalhar juntos. Como perseguir seus adversários políticos ajuda a unificar o país? Eu disse, amo vocês. Você disse. Isso é uma citação direta. Tenho certeza você está certo, gostaria de ver isso. Eu prometo que vou mostrar. Vou mostrar. Olha, eu quero tratar as pessoas de forma justa, quer tenham votado em mim ou não. Eu quero ter um país unificado. É muito difícil porque a mídia é tão falsa, incluindo, até a forma como você faz perguntas. Cada pergunta é feita de forma negativa. Há uma empresa de brinquedos que pegou, você sabe, o que quer que seja de uma criança pequena. Mas você não fala sobre o fato de que a gasolina está em números que ninguém acredita ser possível. Você sabe por que eles estão baixos a propósito? Perfure, querida, perfure. Estamos perfurando como loucos agora. Tentamos garantir que cada pergunta seja justa, senhor presidente. Olha, cada pergunta que você faz tem uma inclinação muito negativa. Não, mas estou apenas curioso. Estou bem em responder a você. Eu não acho que você seja muito difícil de responder, para ser honesto com você. Mas sabe de uma coisa? Você deveria perguntar algumas coisas positivas, como, senhor, é incrível o que você fez com a gasolina, porque sabe de uma coisa? A gasolina é um grande negócio. Um carrinho de bebê não é um grande negócio. Esta pergunta, senhor presidente, você disse que queria unificar o país. Ir atrás de adversários políticos prejudica esse objetivo? Não, de jeito nenhum. Não, queremos pessoas honestas. Ok. Eu acho que você tem que fazer isso. Queremos pessoas honestas neste país. Deixe-me perguntar de forma mais ampla. Pessoas que viveram em países como as Filipinas, Hungria, Rússia, elas olham para algumas de suas ações, indo atrás do serviço público, indo atrás de universidades, escritórios de advocacia, a mídia. Eles dizem que é um manual autoritário. O que você diz àqueles que acreditam que você está levando o país por um caminho autoritário? Bem, lá vamos nós de novo. Por que você não pergunta de uma maneira diferente? Muitas pessoas queriam entrar em nosso país. Muitas pessoas amam Trump. Eu ganhei a eleição. Eles não ganharam a eleição. Eu recebi muito mais votos do que eles. Eu ganhei o voto popular. Eu ganhei todos os 7 estados decisivos por uma grande margem. Muitas pessoas ficaram surpresas. Eu disse, acho que ele poderia ganhar 4, talvez 5. Não, eu ganhei todos os 7. E eu ganhei por uma grande margem. E eu ganhei, na verdade, acho que houve muita trapaça acontecendo, mas era grande demais para ser manipulada. Essa é a boa notícia. É grande demais para ser manipulada. Mas deixe-me dizer, então, quando você faz essas declarações sobre as pessoas, diga isso bem. Você sabe, eles tiveram sua chance na eleição e perderam feio. Então você deveria fazer a pergunta de forma diferente. Você deveria perguntar, e quanto às pessoas que querem estar neste país? E quanto às pessoas que amam este país? O que você diz? Estou perguntando em nome dessas pessoas para lhe dar a chance de responder a elas. O que você diz a essas pessoas, senhor? Essas pessoas vão ficar muito felizes. Elas vão ter que ver alguns resultados. Eu acho que tivemos ótimos 100 dias. Há muitas pessoas que dizem que foi sem precedentes. Foram 100 dias absolutamente sem precedentes. E eu espero que eles estarão certos. Você vê a dissidência como uma parte essencial da democracia? É uma parte da democracia? É sim. É uma parte central da democracia. Você sempre vai ter, Kristen, você sempre vai ter dissidência. Não há nada que você possa fazer sobre isso. Eu vou conseguir 100% de unidade? Seria um lugar estranho. Eu nem consigo imaginar onde 100%. Olha, você tem pessoas que são boas pessoas. Elas são pessoas muito inteligentes. E elas acreditam honestamente que deveríamos ter fronteiras abertas e que o mundo inteiro deveria ter permissão para entrar em nosso país. Eu acho que é uma questão de 95-5, mas eles acreditam nisso. Eles nem são pessoas ruins. Alguns deles são ruins. Há pessoas que realmente acreditam que homens deveriam ter permissão para competir em esportes femininos. Algumas dessas pessoas eu realmente, na verdade, não conheço nenhuma. Não consegui encontrar nenhuma, mas elas existem. Eles dizem que é uma questão de 80-20. Eu não acredito nisso. Acho que é uma questão de 97-3. Você acha que as pessoas deveriam ter o direito de criticá-lo sem medo de represálias? Absolutamente. Sim, eu acho. Isso eu acho. E como você concilia isso? Acho que acontece. Como você concilia isso com o fato de que você emitiu essas ordens executivas? Pedindo ao procurador-geral para investigar algumas das pessoas que o criticaram, que foram mais duras contra você? Eu fui investigado mais do que qualquer pessoa na história dos Estados Unidos da América. Fui investigado mais do que o falecido, grande, como digo em meus comícios, Alphonse Capone.
Alfonso Capone era um homem desagradável, ele era o gangster de mais alto nível. E eu fui investigado mais do que Al Capone, mais do que qualquer pessoa. Essas pessoas são pessoas más e eu venci. E vou te dizer uma coisa, tudo o que quero que aconteça é que o Departamento de Justiça e o FBI, PAM é ótimo e dinheiro é ótimo. Acho que eles são duas grandes pessoas, mas eles são suas próprias pessoas. Eles querem fazer um trabalho fantástico. E tudo o que quero fazer e tudo o que quero pedir é que eles tenham permissão para fazer seu trabalho. Não estou dizendo a eles para fazerem nada e acredito que tenho o direito de fazê-lo. Eu sou, em teoria, seu principal oficial de aplicação da lei como presidente. Já passamos por isso uma vez antes e acabou que eu estava certo, mas não estou procurando usar isso. Temos duas grandes pessoas e temos muitas pessoas incríveis sob eles. E eu só quero que eles façam seu trabalho e o façam bem. Deixe-me perguntar sobre algo que acho que você não foi muito questionado, que é, você criou sua própria criptomoeda? Os valores da moeda realmente dispararam recentemente depois que você anunciou que os principais detentores seriam convidados. Para jantar eu nem sabia disso. Para quanto disparou? Para quanto disparou? Sim, quanto vale? Você poderia me dizer porque eu não tenho. Bem, ela disparou e disparou. Eu vou descobrir. Espere um segundo. 5,2. Ou 58%, então 58% para qual número? Isso não é ruim? 14,32. O quê? Não. Dólares por criptomoeda. Bilhões de dólares? Não. Qual é o número? Quero dizer, qual é o valor? O valor das moedas meme atingiu um pico de 7.535. 75,35 em 19 de janeiro foi. Em 19 de janeiro. Isso foi antes da sua posse. E então disparou. Eu sou a favor das criptomoedas. Ok, mas deixe-me apenas perguntar o que você diz àqueles que argumentam que, ao ouvirem isso, se preocupam que você esteja lucrando com o presidente? Eu não estou lucrando com nada. Tudo o que estou fazendo é, você sabe, eu comecei isso muito antes da eleição. Eu quero criptomoeda. Eu acho que a criptomoeda é importante porque se não fizermos isso, a China vai fazer. E é novo, é muito popular, está muito em alta. Se você olhar para o mercado, quando o mercado caiu, isso se manteve muito mais forte do que outros aspectos do mercado. Mas eu quero criptomoeda porque muitas pessoas, você sabe, milhões de pessoas a querem. Eu não sei se você sabe que Biden foi contra isso violentamente. E então, antes da eleição, ele mudou completamente de opinião. O chefe da SEC dele, todos mudaram de opinião. Você sabe por quê? Porque havia centenas de milhões de pessoas participando de criptomoedas e eles queriam conseguir seus votos. Então, você não está lucrando com a criptomoeda? Eu nem olhei. Vou te dizer uma coisa, veja, se eu possuo ações em algo e faço um bom trabalho e o mercado de ações sobe, acho que estou lucrando. Mas quem realmente lucra é alguém como Nancy Pelosi, que usa informações privilegiadas. Ela trabalhava por 175 mil dólares por ano, e isso é no máximo. E ela vale 150, 200 milhões de dólares. Ok, você deveria olhar para Nancy Pelosi e deveria olhar para alguns desses políticos que são ladrões frios como pedra. Eu era muito rico quando entrei. Ser presidente provavelmente me custou dinheiro se você realmente olhar. Na verdade, eu faço algo que nenhum outro presidente fez. Eles acham que talvez George Washington tenha feito. Eu contribuo com todo o meu salário para o governo, de volta para o governo. Então você contribui com qualquer coisa que ganhe de criptomoedas de volta para o governo, se isso acontecer? Nunca pensei nisso. Quero dizer, devo contribuir com todos os meus imóveis que possuo há muitos anos, se eles subirem um pouco. Porque sou presidente e estou fazendo um bom trabalho? Eu não acho. Ok. Mas eu fiz algo que, surpreendentemente, dizem que ninguém mais fez. Nenhum outro presidente fez. E é um salário substancial. É como $500 mil por ano, né? Ou 550 mil por ano, 4 anos, alguns milhões de dólares. Eu dei ao governo da última vez, nunca recebi uma história dizendo que eu dei. Ninguém se importou se eu dei. Garanto que se eu não tivesse dado, haveria uma grande história. Mas nenhum outro presidente, dizem, com a possível exceção de George Washington, e eles não conseguiram encontrar esses registros, né? E já tivemos presidentes ricos antes, mas nenhum outro presidente contribuiu com o salário. E me disseram, antes disso, que você provavelmente me perguntaria se vou ou não contribuir.
com meu salário novamente. Milímetros. Você não perguntou. Você vai? Sim? Você vai? Ok, Sim, vou. ok. Bem, aprecio que acabamos de fazer notícia aqui. Vamos falar sobre política externa, senhor. Sim. Você acabou de assinar um acordo de minerais com a Ucrânia. Parece ser um sinal de que os Estados Unidos estão investidos no futuro da Ucrânia. O secretário de Estado me disse que esta é uma semana muito crítica. Você está mais perto de alcançar um acordo de paz entre Espero que sim. Ucrânia e Rússia. Espero que sim. Eu realmente, Você eu acredito que estamos mais próximos de uma das partes e talvez não tão próximos da outra, mas teremos que ver. Eu preferiria não dizer com qual estamos mais próximos, mas fizemos um acordo para o povo americano que foi bom. Conseguimos obter terras raras. Os europeus recebem de volta. Eles têm um empréstimo. Nós não. Biden acabou de dar a eles 350 bilhões. Ele não tem ideia de onde está o dinheiro, o que aconteceu. E pelo menos nós, de uma forma ou de outra, vamos conseguir nosso. Sim, eu não me sinto tão tolo. E lembre-se disso, esta é a guerra de Biden. Esta foi uma guerra que nunca iria acontecer se eu fosse presidente. Esta é uma guerra horrível. Horrível. E eu consigo ver imagens de soldados através, você sabe, de satélite que são simplesmente tão terríveis. 5.000 soldados Olha, 5.000 soldados por semana, em média, estão morrendo. Eles não são soldados americanos, mas eu quero resolver o problema. São soldados russos e são soldados ucranianos. E se eu puder salvar 5.000 almas, eu simplesmente adoro fazer isso. Quanto tempo você dá para ambos os países antes de desistir? Bem, haverá um momento em que eu direi, ok, continuem sendo estúpidos e continuem lutando. Quando isso acontecerá? Você está perto disso? Às vezes eu chego perto disso, e então coisas positivas acontecem, ok? Então eu espero que isso se resolva. Seu aliado próximo, o senador Lindsey Graham, tem um projeto de lei de sanções contra a Rússia. Se você chegar a esse ponto, senhor presidente, onde está preparado para desistir? Você apoiará, você assinará esse projeto de sanções? Bem, depende de se a Rússia está se comportando em direção a um acordo de paz. Queremos um acordo de paz. Queremos que a Rússia e a Ucrânia concordem com um acordo. Achamos que estamos bastante próximos e vamos salvar muitas pessoas de serem mortas e economizar muito dinheiro também, porque estamos gastando dinheiro como... Você sabe, a Europa está gastando 1/3 do dinheiro que estamos gastando. E é mais importante para a Europa do que para nós. Biden não tinha controle. Ele simplesmente enviou dinheiro para lá sem critério. Ninguém tinha ideia do que estava acontecendo, por que estavam fazendo isso, por que estavam enviando, e eram quantias enormes de dinheiro. Então você acha que está perto de um acordo? O que a Rússia terá que ceder? A Rússia terá que ceder à Ucrânia, porque é isso que eles querem. Toda a Ucrânia. Quer dizer, eles não ficariam com nenhuma das terras que reivindicaram? Não. A Rússia teria que ceder toda a Ucrânia, porque o que a Rússia quer é toda a Ucrânia. E se eu não me envolvesse, eles estariam lutando agora por toda a Ucrânia. A Rússia não quer a faixa que eles têm agora. A Rússia quer toda a Ucrânia. E se não fosse por mim, eles continuariam. Você sabe que os líderes da União Europeia me pediram para ligar para Putin tantas vezes, porque ele não retorna a ligação deles. Você postou nas redes sociais que ele pode estar te enrolando. Pode ser. Você o interpretou mal? Mas você também pode estar me enrolando quando me diz como esta entrevista vai ser boa. Estou acostumado, estou sendo enrolado. Você, de alguma forma, interpretou mal Vladimir Putin? Eu fiz o quê? Interpretou mal ele. Agora que você está dizendo isso? Bem, eu te conto sobre isso daqui a 1 mês ou 2 semanas. Eu não faço ideia, posso te dizer isso. A ambição dele foi interrompida em grande parte quando ele viu que era eu que agora estava liderando a investida, porque ele não estava lidando com ninguém na Europa. Ele não estava retornando as ligações. Você sabe que eu perguntei a ele, eu disse, Biden já te ligou em 3 anos? Biden já te ligou? Ele disse que nunca ligou. Você sabe que Biden não chamou ele? E todos esses milhares de soldados, centenas, milhões de soldados estão morrendo, e pessoas, não apenas soldados, as pessoas morrendo nas cidades e vilas, e todo o patrimônio desse país está sendo destruído. Quero dizer, o patrimônio do país está sendo destruído. Você conhece as torres, aquelas belas agulhas que você vê, sabe? As mais bonitas do mundo? Sim.
Quase 95% deles estão em pedaços, todos quebrados e tão tristes, espalhados pelo chão, porque foram baleados. É realmente uma situação ruim. E ele não recebeu uma ligação do Biden? A guerra nunca teria começado, calmo, e por sinal, durante 4 anos não começou. Eu estive lá por 4 anos. Era a menina dos olhos dele, esta era a menina dos olhos de Putin. Não havia chance de ele ter entrado. Qual é a linha vermelha para você? Em que ponto você diz, é isso, estamos indo embora? Bem, você saberá. Quero dizer, haverá um momento em que eu possa dizer isso. E se eu fizer, Você não está. pode haver algo que eu não consiga, talvez não seja possível fazer. Há um ódio tremendo. Só para você entender. O que Kristen, estamos falando de um ódio tremendo entre esses 2 homens e entre, você sabe, alguns dos soldados, francamente, entre os generais. Eles têm lutado arduamente por 3 anos. Acho que temos uma chance muito boa de conseguir. muito rapidamente, se você se afastar, retirar o compartilhamento militar e de inteligência do país? Eu não quero dizer isso agora. É muito cedo para dizer isso. Eu não quero entrar na discussão. Vamos passar para o Canadá. Você há muito tempo fala sobre tornar o Canadá o 51º estado. Obviamente, há um novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, com quem você conversou Correto. após sua vitória. Ele disse que você não falou com ele nessa ligação sobre tornar o Canadá o 51º estado. Não, ele me ligou. Ele foi muito gentil e eu o parabenizei. Ele teve uma vitória. É uma vitória muito apertada. Você sabe, não há maioria, então isso vai tornar as coisas um pouco difíceis para ele governar. Ele teve uma vitória e ele é um homem muito gentil. Você planeja falar com ele? Se ele quiser vir me ver, ele virá esta semana ou na próxima. Então você vai falar com ele sobre tornar o Canadá o 51º estado? Eu sempre vou falar sobre isso. Sabe por quê? Nós subsidiamos o Canadá na ordem de 200 bilhões de dólares por ano. Não precisamos dos carros deles, não queremos os carros deles, não precisamos da energia deles, nem queremos a energia deles. Temos mais do que eles, não queremos a madeira deles. Temos madeira excelente. Tudo o que preciso fazer é liberá-la dos lunáticos ambientais. Não precisamos de nada do que eles têm. Estamos dando a eles. Eu perguntei ao senhor Trudeau, a quem chamo de governador Trudeau. Eu disse, sabe, não primeiro-ministro, governador. Eu disse, governador Trudeau, posso lhe fazer uma pergunta? Por que estamos dando a vocês 200 bilhões? Por que estamos subsidiando o Canadá? Se o Canadá fosse um estado, não nos custaria, seria ótimo, seria tão maravilhoso, seria um estado querido. E se você olhar para o nosso mapa, se você olhar para a geografia, sou um cara do setor imobiliário, no fundo, quando olho para isso sem aquela linha artificial que foi traçada com uma régua muitos anos atrás, era apenas uma linha artificial, ela vai direto, você nem percebe. Que país lindo seria, seria ótimo. Mas eu não acho que o público americano quer que eu pague 200 bilhões de dólares por ano para subsidiar o Canadá. Novamente, lembre-se disso. Sim. Não precisamos carros, não precisamos madeira, não precisamos energia, não precisamos de nada. Fazemos muito pouco negócio com o Canadá. Eles fazem praticamente todos os negócios deles conosco. Você e eu. Eles precisam de nós, não deles. Você e eu conversamos e eu perguntei se você descartaria o uso de força militar para tomar a Groenlândia. E você disse que não descarta nada. Você descartaria o uso de força militar para tomar o Canadá? Bem, eu acho que nunca vamos chegar a esse ponto. Poderia acontecer algo com a Groenlândia. Honestamente, precisamos disso para segurança nacional e internacional. Não, Canadá. Mas eu acho que é altamente improvável. Eu não vejo isso com o Canadá. Eu simplesmente não vejo isso. Tenho que ser honesto com você. Ok, mas você descarta isso para a Groenlândia? E, a propósito, o Canadá? Eles gastam menos dinheiro em militares do que praticamente qualquer nação no mundo. Eles pagam a OTAN menos do que qualquer nação. Eles acham que nós estamos subsidiados. Eles acham que vamos protegê-los. E realmente nós estamos. Mas a verdade é que eles não cumprem totalmente sua parte. E isso é injusto para os Estados Unidos e nossos contribuintes. Mas você não descarta o uso de força militar para um dia tomar a Groenlândia? Eu não descarto. Eu não digo que vou fazer isso, mas não descarto nada. Não lá. Nós precisamos disso. Precisamos muito da Groenlândia. A Groenlândia tem uma quantidade muito pequena de pessoas das quais cuidaremos, e valorizaremos e tudo mais.
Mas precisamos disso para a segurança internacional. Temos barcos russos e barcos chineses, navios de guerra por toda parte, porta-aviões, navios de guerra, subindo e descendo a costa da Groenlândia. Nós precisamos que isso seja protegido. Internacionalmente, precisamos disso. Então você está disposto a enviar tropas dos Inaldimusciel para reivindicar um território soberano? Eu não disse isso. Você me fez pergunta, você faria? Existe caso? Poderia acontecer. Duvido que aconteça, mas certamente poderia acontecer. Respeito à Groenlândia. Ok. Deixe-me perguntar sobre o Irã. Sua administração teve conversas com o Irã. O objetivo dessas conversas é limitar o programa nuclear do Irã ou desmantelamento total? Desmantelamento total. É só isso. Que você aceitará? É só isso que eu aceitaria. Agora, há uma nova teoria por aí de que o Irã seria permitido ter um programa civil, ou seja, para gerar eletricidade. Mas eu digo, eles têm tanto petróleo, para que precisam disso? Mas que eu vi isso com outros estados procurando fazer algo e tem petróleo. O Irã tem uma energia tremenda. Sabe, eu impus sanções, se você sabe disso, eu impus sanções bem fortes há 2 dias sobre o petróleo. A parte triste é que se Biden não tivesse se envolvido, se tivéssemos um presidente competente, você nunca teria tido o ataque a Israel. O 7 de outubro nunca teria acontecido, o Hamas não teria dinheiro porque o Irã estava quebrado. E agora, em um período de 4 anos, durante a administração Biden, eles ficaram muito ricos. Eles têm mais de 300 bilhões de dólares em dinheiro no banco e não tinham dinheiro. Eles estavam prontos para fazer um acordo comigo. E é muito triste por causa desta eleição fraudada. Eles não fizeram isso. Mais algo atribuível a uma eleição ruim? É interessante o que você está dizendo, no entanto, porque o secretário Rubio disse que ele aceitaria. Ou a ideia é que há uma abertura para aceitar um programa nuclear civil, pacífico. Bem, é isso que as pessoas... Eu não disse nada contraditório. Eu disse que as pessoas estão falando sobre isso. E isso é algo que é realmente bastante novo no diálogo. E eu teria que ser... Você sabe, minha inclinação é dizer, para que você precisa disso? Você tem muito petróleo. Então você quer o desmantelamento total, em resumo. Acho que estaria aberto a ouvir sobre isso. Você sabe, energia civil, é assim que se chama. Mas você sabe, energia civil muitas vezes leva a guerras militares. E nós não queremos que eles tenham uma arma nuclear. É um acordo muito simples. Eu quero que o Irã seja realmente bem-sucedido, realmente ótimo, realmente fantástico. A única coisa que eles não podem ter é uma arma nuclear. Se eles querem ter sucesso, tudo bem. Eu quero que eles tenham muito sucesso. E você sabe, né, o povo iraniano é incrível. Eu só não quero que eles tenham uma arma nuclear porque o mundo será destruído. Só. Para recapitular, estamos falando sobre seu desejo de reivindicar o Canadá, a Groenlândia. O que você diz às pessoas? Você esqueceu o Canal do Panamá. Canal do Panamá. O que você diz às pessoas que dizem que votaram em você? Porque eles queriam que você acabasse com os conflitos estrangeiros, não começasse novos. Eu não vejo isso como um conflito. Eu acho que isso é bom para o nosso país, essas coisas. Veja, né, o Canal do Panamá foi efetivamente tomado pela China. Agora parece que a China saiu, mas o Canal do Panamá pensa neste acordo. Nós construímos o objeto mais caro que já construímos na história do nosso país. Esse era o Monte McKinley. Eles simplesmente tiraram, eu apenas devolvi o nome, mas McKinley fez o dinheiro. Teddy Roosevelt gastou o dinheiro, McKinley fez. É muito pouco crédito, mas fez o dinheiro através de tarifas. Foi o grande presidente das tarifas. Ok, mas esqueça isso. Nós construímos o Canal do Panamá, foi a coisa mais cara. Seria o equivalente a quase 2 trilhões de dólares hoje. Nunca gastamos lá. E foi muito bem sucedido. E Jimmy Carter o entregou por $1. O Panamá insistiu. Este é um tipo de líder. O Panamá diz que eles controlam o canal, mas temos mais perguntas. O Panamá disse o quê? Pequeno rap. E o Panamá disse o quê? O Panamá diz que ainda o controla. Eu sei que você está dizendo China. O Panamá diz que ainda o controla. Sabe, se você tivesse ido lá, cerca de 5,2 meses atrás, cada placa no Canal do Panamá, com exceção de cerca de 15% delas, estava em chinês. Deixe-me perguntar. Porque estamos chegando ao fim, só mais algumas perguntas aqui. Eu não estou reclamando. Você continua dizendo para mim como se eu estivesse com pressa. Não, você não está. Eu realmente aprecio isso. Eu realmente não quero te deixar nervoso. Obrigado.
A Trump Organization está vendendo bonés que dizem Trump 2028. Sim. Você está seriamente considerando um terceiro mandato, senhor presidente, mesmo que seja proibido pela Constituição? Ou isso é sobre se manter politicamente viável? Eu vou dizer isso. Muitas pessoas querem que eu faça isso. Nunca tive pedidos tão fortes como esse. Mas é algo que, pelo que eu sei, você não tem permissão para fazer. Eu não sei se isso é constitucional, que eles não estão permitindo que você faça isso ou qualquer outra coisa. Mas há muitas pessoas vendendo o boné de 2028. Mas isso não é algo que eu estou procurando fazer. Estou procurando ter 4 grandes anos e passar para alguém, idealmente um grande republicano, né? Um grande republicano, para levar adiante. Mas eu acho que vamos ter 4 anos e acho que 4 anos é tempo suficiente para fazer algo realmente espetacular. A Constituição proíbe isso. Alguns dos seus aliados estão bastante sérios sobre isso, no entanto, senhor presidente. Eu falei com eles. Eles dizem que estão surgindo com maneiras potenciais. Obviamente, a maior delas seria uma emenda constitucional. Isso é porque eles gostam do trabalho que estou fazendo. E é um elogio, é realmente um grande elogio. Alguém já se aproximou de você, no entanto, com um plano real e uma maneira de realmente iniciar o processo? Bem, há maneiras de fazer isso. Há maneiras de fazer isso. E você sabe, a mesma coisa, e se você olhar para a questão do vice-presidente e ouvir diferentes conceitos e outras pessoas dizerem, você pode ter um voto por escrito. Há muitas coisas diferentes. Com tudo isso dito, quero ser um grande presidente. Eu terei servido. Esperançosamente, tudo correrá bem. Eu me sinto muito bem. Acabei de fazer um exame físico. Eu fiz, ao contrário de todos os outros presidentes, eu fiz testes cognitivos e fui excelente. Eu acertei 100%. E um médico disse que havia vários médicos assistindo. E ele disse, eu nunca vi isso antes. Biden não fez um teste cognitivo. Ele não teria acertado a primeira pergunta. Mas eu saí muito bem no exame físico, tanto fisicamente quanto mentalmente. E eu só quero servir, fazer um ótimo trabalho. Serei um presidente de 8 anos. Serei um presidente de 2 mandatos. Sempre achei isso muito importante, para ser honesto com você. Sabe, se você olhar para o presidente Polk, ele teve um mandato e fez algumas coisas ótimas, na verdade. Um presidente muito bom. E não estou dizendo que você não pode fazer isso, mas há algo sobre ser um presidente de 2 mandatos que foi muito importante para mim. E só para finalizar, alguém em uma capacidade oficial lhe apresentou o senhor aqui. Estão algumas ideias pelas quais você poderia realmente obter uma emenda constitucional? Bem, na capacidade de ser um grande apoiador, muitas pessoas disseram coisas diferentes, mas eu não estou olhando para isso. Você não teve reuniões oficiais sobre isso? Não. E só para você entender, 4 anos é muito tempo. Eu tenho quase 4 anos. Você sabe, todas essas coisas que fizemos mais do que qualquer presidente, e até você pode admitir isso. Ninguém fez a extensão das coisas que fizemos. Ninguém fez isso em, essencialmente, um pouco mais de 3 meses. Como dizem, 100 dias. Estou procurando fazer um ótimo trabalho como presidente e colocar o país no caminho certo, porque se eu não tivesse vencido, este país teria falhado. Nós teríamos sido uma nação fracassada. Você construiu um movimento político que transformou o Partido Republicano. Transformou o país, para ser franco. O maior movimento político da história, MAGA, torna a América grande novamente. Quando você olha para o futuro, senhor presidente, você acha que o movimento MAGA pode sobreviver sem você como líder? Sim, eu acho. O que te dá? Eu acho que é muito forte. E eu acho que temos pessoas incríveis. Eu acho que temos um grupo incrível de pessoas. Falamos sobre vários deles. Você olha para o Marco, você olha para o JD Vance, que é fantástico. Veja, eu poderia citar 10, 15, 20 pessoas agora sentadas aqui. Não, acho que temos um partido incrível. Sabe o que não consigo nomear? Não consigo nomear um democrata. Quero dizer, olho para os democratas. Eles estão em total desordem. Eles têm uma nova pessoa chamada Crockett. Eu a vi falar outro dia. Ela é definitivamente uma pessoa de baixo QI. E eles disseram, ela é o futuro do partido. Eu disse, você deve estar brincando. Eu não sei o que eles vão fazer. E eu realmente acredito em um sistema bipartidário, porque é bom ser desafiado. É realmente bom ter 2 partidos, você sabe, é bom. Ser desafiado é ok, isso te mantém afiado. Eu não sei o que eles vão fazer, eles não têm ninguém. Bernie tem 87 anos ou algo assim. E você sabe, Biden,
é a pior coisa que já aconteceu aos idosos, porque ele era extremamente incompetente. E eu acho que, talvez por razões artificiais, você sabe, né? Ele fez operações e coisas assim, então talvez isso seja artificial, mas eu conheço pessoas que são incrivelmente lúcidas e têm mais de 87 anos. Mas eu assisto Bernie Sanders. Ele é um maluco, mas ainda é perspicaz. Ele é perspicaz como sempre foi. Ele não decaiu. Mas Biden realmente é. Ele é a pior coisa que aconteceu aos idosos. Eu sei que você está apenas há 100 dias no cargo, mas enquanto estamos aqui hoje, quem você vê como seu sucessor, senhor presidente? Bem, é muito cedo para dizer isso, mas você sabe, eu tenho um vice-presidente e normalmente nós, IJD, está fazendo um trabalho fantástico. Ele estaria no topo da lista. Poderia muito bem ser. Eu não quero me envolver nisso. Eu acho que ele é um cara fantástico e brilhante. Marco, é ótimo. Há muitos deles que são ótimos. Eu também vejo uma tremenda unidade, mas certamente você diria que alguém é o VP. Se essa pessoa for excepcional, acho que ela teria uma vantagem. Mas eu acho que as outras pessoas permaneceriam em posições incrivelmente altas. Mas, você sabe, pode ser que ele seja desafiado por alguém. Temos muitas pessoas boas neste partido.